casa térrea com área construída de 238 metros quadrados, inserida num lote de 715 metros quadrados. É uma casa que tem um programa de necessidades bem tradicional, com setores bem definidos, porém com características típicas da nossa arquitetura contemporânea, com espaços muito integrados. Os clientes, por sua vez, então, eles são uma família jovem, com gostos bem modernos e com gostos extremamente característicos da arquitetura contemporânea, e isso se refletia muito nas referências que eles trouxeram para mim lá no início do processo projetual, lá na etapa de briefing, né? O meu início de trabalho, então, foi buscar a essência dessa família e conseguir materializar isso em forma de construção mesmo, em forma de obra-prima construída, né? Desde o início, então, as minhas primeiras tomadas de decisões em projeto foi criar uma interação entre o ambiente natural e o ambiente construído, criar diferentes experiências para os usuários, para os moradores, a partir dessas estratégias de tomar as decisões ainda em fase de projeto. Optou-se por trazer o jardim de inverno para o centro da casa, onde a partir disso ele se tornou o protagonista da casa como um todo. A partir dele eu setorizei dois setores principais, o setor social e o setor íntimo. O setor social, por sua vez, ele tem um pé direito mais alto, com 5,5 metros, o que dá uma imponência maior para os espaços e integra mais também todos os ambientes envolvidos no setor social, que é a sala de estar, jantar, a cozinha, a sala íntima, até chegando à área gourmet. E o setor íntimo, por sua vez, ele fica ao outro lado do jardim de inverno, onde fica situado todos os dormitórios, banheiros e closets, né, com a suíte master. A partir dessas tomadas de decisões, a volumetria começou a se constituir a partir no sentido de que o setor social ele se concentrou num volume mais alto e o setor íntimo num volume mais baixo. Consegui trabalhar, a partir do jardim de inverno, a relação da ventilação e iluminação natural cruzada, onde a casa, por sua vez, ela é situada com a fachada oeste, porém a maior área de trabalho que eu tive foi a relação norte-sul, né, que é no sentido ali comprido do terreno, que tem 55 de frente a fundo. Então, com isso, a partir do jardim de inverno, eu comecei a trabalhar essa interação entre o ambiente natural e o ambiente construído, usando o jardim de inverno como elemento para distribuir essa relação. Com isso, então, no inverno, a casa ela recebe o sol incidente no jardim de inverno e, com isso, consegue aquecer os ambientes sem precisar utilizar aquecedor ou ar-condicionado específico para isso, a própria calefação. E no verão, por sua vez, o jardim de inverno funciona como um refrigerador de ar. Ou seja, o ar entra ali através do jardim de inverno e o ar se ramifica por toda a casa. Então, se deixar as janelas abertas, vai estar sempre circulando o ar constantemente. Privilegia a iluminação e a ventilação natural, né? Eu quis criar como se a pessoa que entrasse pelo acesso principal da casa, que seria o acesso principal, a minha intenção é que mesmo que os moradores que, enfim, vão estar interagindo com os espaços continuamente, eles tenham acesso à casa, porém a impressão dele, a experiência sensorial dele vai ser diferente. Porque o jardim de inverno ele está direcionado de frente para a porta de acesso principal. Então, quando a pessoa acessa a casa, ela se depara primeiramente direto com o jardim de inverno. Com isso, se tem sol lá fora, está um dia ensolarado com céu, a pessoa consegue ter essa experiência então sensorial. Se em dias chuvosos, em dias nebulosos, em dias quentes, em dias frios, a casa vai estar totalmente interagindo com os usuários em diferentes períodos do dia e das diferentes estações do ano. Então ela se torna muito dinâmica e muito ativa nesse sentido. Eu criei um ponto de atenção, um ponto principal, justamente no acesso principal, utilizando a madeira para dar essa imponência para o acesso principal. Eu utilizei grandes painéis de vidro mesmo, que eles transmitem uma leveza para a fachada principal, porém não descaracterizam aquela imponência. E é claro, criando mais um ponto de atenção, então, através daqueles dois núcleos de vidro,
com a lareira, né, que cria todo um destaque para a pedra da lareira. Os brisos, por sua vez, então, na fachada, ele tem duas características principais, duas funções principais, que é a primeira, sustentar a cobertura de todo o setor íntimo, né? Como a casa tem uma fachada oeste, né, onde tem aquela incidência solar muito grande, ele acaba barrando um pouco esse sol incidente, acaba minimizando também essas zonas de calores intensas que acaba tendo dentro dos dormitórios da casa. Eu brinquei com jogos de volumes, né, utilizando a partir desses setores íntimo e social, os setores que caracterizam toda a volumetria e a composição da fachada. O lote ele praticamente se situa bem no meio da quadra, da rua onde ele está inserido. Então, as pessoas podem ter acesso tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Mas na minha preocupação foi que a pessoa que estivesse chegando de ambos os lados no lote, ela tivesse aquele efeito uau da casa. Que ela se tornasse um ponto de referência ali e que toda a experiência perceptiva das pessoas caminhando na frente da casa, cada passo da pessoa é guiado para ter uma diferente percepção. Então eu consegui trabalhar nisso em toda a composição e ficou um resultado muito único, no sentido de que por mais que a gente trabalhe com características, né, da arquitetura contemporânea como um todo, com traços retos, com traços mais puros, né, com elementos mais lineares, a composição volumétrica como um todo, tanto os brisos quanto os vidros da janela, quanto a caixa da lareira e o próprio acesso, tanto da garagem quanto para o acesso principal das pessoas, eles são uma composição que cada um tem o seu elemento no seu devido lugar e juntos eles tornam uma composição harmônica e única. Então isso são características da arquitetura contemporânea e com certeza são características dos clientes que acabam se refletindo na composição também como um todo. Então eu costumo sempre pensar, quando eu vou projetar lares, né, que a casa a casa é dinâmica, a casa é ativa, a casa ela é atemporal. O que eu quero dizer com isso? A casa ela conta histórias, ela conta momentos, ela conta fases de vida. E a gente está em constante troca com a nossa casa. Ela é um organismo vivo, onde toda a dinâmica que muitas vezes a gente tem, às vezes a gente está estressado no final do dia, enfim. Então a pessoa que entra em casa, muitas vezes ela consegue ver o céu azul, por exemplo, de dentro de casa, ela consegue enxergar a lua, sabe? Então são todas essas experiências que acabam tornando os espaços únicos e eles acabam contando histórias. Esses clientes, eles podem jantar olhando para a lua, por exemplo. Eles podem jantar olhando as estrelas, o céu, enfim. Então, essas experiências únicas que os espaços transmitem, isso é um papel muito importante, é algo que eu prezo muito na minha arquitetura. Eu costumo dizer que o nosso corpo é o nosso templo e a nossa casa é o templo do nosso corpo. Então, a gente está em constante contato com a nossa casa, com o nosso ambiente como um todo, e essa troca, essa interação entre o ambiente natural e o ambiente construído, ela é essencial para a gente minimizar aí os impactos da construção civil como um todo, né? Para não tornar aqueles elementos rígidos, sólidos e sem conexão com o entorno e com o ambiente. Então eu acho que esse é um dos grandes segredos aí para a gente conseguir, a partir dessas estratégias e ainda em fase de tomar decisão no projeto, conseguir estabelecer esses critérios para criar cenários únicos. Eu acho que o resultado disso tudo é justamente eu receber o feedback de que dos meus clientes que a casa é perfeita para eles. Então é justamente isso, a arquitetura ela se torna única, ela se torna humana por conta desses todos esses fatores que tornam essas características fundamentais, porém distintas para cada projeto de arquitetura.